interessante isso, porque até nos outros temas, se a gente for contabilizar, bom, o tema sobre a questão se havia dúvida e qual era o fundamento, na verdade, mais a dúvida sobre qual era o fundamento da dúvida em 2022, aliás, não, mito, em 2020 e 2021, eu 2022 pensando sobre 2021, aí tá, esse tema não foi abordado, não, ele não foi levantado, ele não foi iniciado por ninguém. Ele foi ou iniciado, no meu caso, por alguma entidade espiritual ou por mim mesmo. Então, não vejo esse, como é que é? Não vejo essa prevalência também dos outros, porque ninguém abriu esse tema, vamos dizer, pessoa física, né? A não ser com a possibilidade de mim mesmo. Então tá. Ou de eu mesmo. Tá. É, primeiro ponto. Segundo, que não, antes de qualquer conclusão, em relação a achar que, vamos dizer, eu não tive dúvida nenhuma, antes disso, eu cheguei à conclusão de que não havia prova, de que não tinha dúvida, né? De que não havia dúvida no ano anterior, e também 2 anos antes. Nada provava que a dúvida não aconteceu. Essa prova não aconteceu. Outra, eu não fiz a pesquisa nesse caso, primeiro, pode ser que eu eventualmente fizesse a pesquisa e não recebesse informação. Houve outras situações que eu fiz pesquisa e não recebi as informações exatamente que eu perguntei, até por outros motivos, né? Ou seja, por outras situações ou até por outras causas, mas independente, né? Às vezes, por alguma razão, Deus ou entidade espiritual não quer exatamente falar com você. E aqui, eventualmente, outra entidade que poderia, vamos dizer, que não é aquela que teria levantado a dúvida, ou não sei, né? Mas também, ou quem teria permitido, independente, né? Aqui podem ter sido entidades diferentes. Uma que me responderia, a outra que me causou a dúvida. A dúvida sobre qual era a dúvida. Só que aí que tá. Eu não concordo com essa abordagem que eles estão falando no sentido assim, não, mas aí você não. Você sabia que não tinha prova, mas você não foi verificar. Bom, primeiro que poderia não resultar eventualmente em nada essa pesquisa, até porque eu estava recebendo só palavras contra mim, né? Então eventualmente eu poderia receber uma resposta até, vamos dizer, nula, no sentido de que não responderia o que eu perguntei. Não necessariamente discordando, até de repente mostrando a dúvida ou alguma coisa análoga a isso, talvez não exatamente dizendo qual era a dúvida ou qual era o fundamento, mas uma resposta que de repente não. Mas que tivesse a ver com o tema, mas que de repente não me ofenderia. Não. Mas não era isso, porque não era só o motivo de questão de ofensa, talvez esse nem o mais importante. Aqui, nesse caso, eu não pesquisei porque eu achava muito cansativo e errado eventualmente abrir um tema, vamos dizer, sem motivo nenhum. Simplesmente abrir o tema e jogar do nada. Assim, quer dizer, eu não concordava com isso. Né? E, então, falando, como eu não vejo motivo, ou não vejo motivo suficiente para a abertura do tema da dúvida, que eu estou estabelecendo como premissa e não lembro do fundamento, e se jogar eventualmente, entre aspas, a capa, se deixar escuro, não necessariamente eu vou encontrar a chave de volta, porque em 2021 eu tinha. Aí que tá a grande questão. Então, agora, se for fazer sem, com a questão da. Como é que é? Com a luz escura, não é uma garantia que eu vá conseguir encontrar a chave novamente. Então, cara, por essas e por outras, né? E por eu achar que o tema estava muito vago para eventualmente que eu continuasse a pesquisa, eu não pesquisei, porque eu achava, não, mas agora eu achava nos pautérios, eu vou ter que pesquisar na Bíblia uma coisa que ano passado eu já estava pensando agora, porque eventualmente eu parei de pensar um pouco sobre isso. Eu vou ter que pensar de novo, só porque eventualmente o que para mim não é suficiente, né? Só porque o tema de filhos espirituais estava continuando. Então agora sem que tenha um motivo específico, embora tenha a ver com o tema, mas sem que haja um motivo específico para que a questão da dúvida seja retrabalhada. Agora eu vou ter que pesquisar do nada? Eu falei, não quero. Se não tiver uma explicação melhorzinha, eu não concordo. Não me lembro de ter recebido uma explicação que me satisfizesse. Eu falei, não quero. Não quero pesquisar sobre isso, não. Então eu não concordo. É isso. Então fica esse complemento no canal. Né? Então, não tem ideia, eu acho que eles estavam sugerindo, não, porque pegaram uma pessoa e, sei lá, segurando um livro ali e pesquisando. Sim, mas eu não concordo com a pesquisa. Não adianta simplesmente dizer, não, porque nós ganhamos aqui no placar. Eu não concordei em fazer a pesquisa. Eu não concordei em fazer a pesquisa e antes eu concluí que não havia prova. Então, quer dizer, é isso. Não vejo isso. Não, porque a pesquisa do livro aqui da Bíblia. E outra, também não é um tema que se pode, como eu falei, não é um tema que se pode, no caso, pessoas, vamos dizer,
contarem algum tipo de vantagem em relação a isso e, vamos dizer, assumirem ali a glória de alguma coisa, porque esse argumento não foi lançado por nenhuma pessoa. Esse tema foi aberto sozinho, assim, loucamente. Foi um mistério que aconteceu na minha cabeça para que eventualmente esse tema tenha sido reaberto dentro da minha cabeça, sem nenhuma provocação externa. Não, nenhuma provocação externa. Então, quer dizer, como estava realmente muito estranho, eu não concordo que esse tema, não só não concordo que ele fosse, essa parte do tema de feridas espirituais fosse reaberta do jeito que foi, e por isso, por essas e por outras, eu não queria fazer pesquisa. Achava meio, não, achava bastante estranho, insuficiente. Para mim não havia motivo, justamente para abrir esse tema. E como também ninguém fez isso inicialmente, eu também não vejo como vamos dizer, essa conquista alguma coisa, que não é conquista porque eu tinha relativizado antes com o argumento da prova, o de não haver provas, né? Eu não vejo como ninguém possa, vamos dizer, assumir, se auto-intitular, vamos dizer, uma glória no sentido de abrir um tema que ninguém abriu. Então, não, porque nós ganhamos ali, não sei o quê. Foi um ataque que eventualmente eu recebi, não, porque não sei o quê, 3-0. 3-0 fui eu que abri o tema. Ou alguma entidade. Ninguém abriu esse tema manifestando isso materialmente. Isso não aconteceu. Primeiro ponto. E segundo ponto, não, a minha conclusão não foi essa. A conclusão de antes de eu achar que eu estava errado, a minha conclusão foi, não, peraí, não havia provas. Então, peraí, foi isso que aconteceu. Então, e eu não concordo, eu estava com a princípio, um tema do nada, um tema cai, de paraquedas do nada. Eu agora vou ter que sair pesquisando simplesmente porque, do nada, eu falei, não acho isso correto, não acho isso funcional. E fica esse compromisso no canal.